Bom dia. Tudo bem, Rafael? Você tem o nome da minha esposa, o nome e o sobrenome. Fala assim, o que que a minha esposa está fazendo aqui? Graças a Deus, tudo bem. Vou esperar mais alguns instantes, tá? Pra gente iniciar a aula e ver se alguém mais chega. Você tá rindo? Assustei agora. O que que a minha esposa tá fazendo aqui? É, acho. Então vamos lá, meninas. Parece que seremos somente nós aqui, tá? Então nós vamos iniciar um assunto dando continuidade no eletromagnetismo, que é força magnética, tá? Então, o chat está aberto aí para vocês. Qualquer dúvida, dificuldade, vocês acionam o chat, ok? E a aula é bem curtinha, apesar do assunto ser bastante importante, porque a partir desse fenômeno, né, ele nos auxilia a compreender como que nós produzimos energia elétrica, que futuramente nós vamos observar como isso ocorre. E, assim, o assunto bruto, como nós vamos trabalhar aqui hoje, ele não é tão cobrado assim, mas ele é importante, o efeito dele, para que a gente possa compreender como nós produzimos energia elétrica, corrente elétrica, através dessas características de força. Tá? Então, vamos lá para a aula de hoje.
Então, força magnética. Então, nós vamos utilizar o princípio da segunda lei de Newton, né? Nós temos que utilizar porque ela é a base do conhecimento nosso sobre esse efeito físico chamado força. Então, o que é força? Força nada mais é do que massa vezes aceleração. Então, para que eu tenha esse conceito físico, eu preciso de quantidade de matéria em inércia, que é massa, eu preciso ter aceleração, que é velocidade, variação de velocidade embutida, tá? Então, como que nós vamos observar força? A partir de uma carga elétrica definida, né, o seu sinal, e a sua movimentação relativa a um campo magnético que vai induzir o seu movimento. Então, nós temos aqui possibilidades de forças, tá? Então, se nós temos uma carga elétrica, né, se deslocando, né, com a sua velocidade adquirida pelo campo magnético, e a sua velocidade é paralela ao campo magnético, não existe atuação de forças, né, a força magnética dentro dessa situação. Então, a carga elétrica, perdão, ela se movimenta, tá, com velocidade, ok? Mas ela se encontra em movimento retilíneo uniforme, ou seja, ela está em inércia, porque a força magnética não vai ser produzida nela. Para que possamos produzir uma força magnética nessa carga elétrica, dentro desse campo magnético, nós precisamos tirar dessa condição de paralelismo entre a velocidade e o campo magnético. Então, se nós utilizarmos, né, uma velocidade que seja perpendicular em relação ao campo magnético, ou seja, um ângulo de 90 graus entre eles, nós vamos ter esse efeito de força magnética, né, onde a força magnética será proporcionada no seu efeito máximo. Então, aqui nós temos a figura que está sendo representada. Veja que o vetor velocidade em verde ele está a 90 graus em relação ao vetor campo magnético B, tá? E a partir dessa condição, nós temos esse efeito de força magnética atuando sobre essa carga elétrica. E a força magnética, ela vai ser calculada pelo módulo da carga, que está em movimento, tudo bem? Então, se ela for negativa, a sua carga, para efeito de cálculo, a função modular vai nos garantir o valor positivo, vezes o campo magnético, vezes a velocidade, sempre em metros por segundo que ele está adquirindo. Se tiver em quilômetros por hora, você vai dividir por 3,6 para ter em metros por segundo, porque precisamos de todas as unidades no sistema internacional. E a nossa unidade, como qualquer unidade de força no sistema internacional, vale Newton. Se você ter a carga elétrica como Coulomb, o campo magnético como Tesla e a velocidade em metros por segundo, tá? Essa é a condição máxima de você ter uma força magnética. Ou seja, a velocidade da carga elétrica, ela precisa estar perpendicular, ou seja, com um ângulo de 90 graus em relação ao campo magnético. Mas se eu tenho um outro posicionamento dessa velocidade, então como que se comporta, né, a minha força magnética? Então, vejo que aqui agora nós temos um vetor velocidade aqui em verde, Vzinho, tá? E ele não é 90 graus em relação, né, ao campo magnético, mas ele tem um certo ângulo de abertura θ, que está aqui apresentado, θ, em relação a esse vetor ortogonal, perpendicular, que seria o vetor máximo. E sempre para nós, né, a referência é com relação a esse vetor ortogonal, perpendicular, que é o máximo. Então, se vocês prestarem atenção nos dois vetores de verde, onde está o ângulo θ, tá? Esse vetor V perpendicular, ou seja, 90 graus, ele é oposto ao vetor V, tá? E aí nós vamos estabelecer essa relação, que esse vetor ortogonal vai ser V vezes seno do ângulo em questão, se eu estabelecer uma relação trigonométrica. E aí sim, para fazer o cálculo da força magnética dentro dessa situação, que é a nossa fórmula geral, nós vamos ter que a força magnética vai corresponder o módulo novamente da carga elétrica, vezes o valor do campo magnético que está sendo aplicado a essa carga elétrica, vezes a sua velocidade adquirida em metros por segundo, vezes o seno do ângulo em questão. Ok? Então, sempre dependemos desses fatores a fim de que a força magnética possa produzir o seu efeito.
tá? E essa é a nossa expressão básica, na qual as outras expressões, dentro de diversas situações que nós vamos apresentar aqui hoje, vão se estabelecer, a fim de que esse fenômeno físico possa ser observado. Ok? E para a gente, né, designar, já que força é um vetor, então tem direção, sentido e o valor é dado pelo cálculo da equação, preciso explicar para vocês algo que também é complicado à distância, que é a regra da mão direita, esquerda, perdão. Então, eu preciso que vocês posicionem os seus dedos na mão esquerda dessa forma, ok? Então, segundo aí a figura, né? Força magnética, que é o que nós vamos descobrir, sua direção e sentido, corresponde ao dedão, ok? O campo magnético corresponde ao seu dedo indicador. E o seu dedo aqui vai corresponder ao vetor da velocidade. Então, nós vamos ter que posicionar as nossas mãos mediante as referências estabelecidas, lembrando que bolinha X entra dentro do plano e bolinha pontinho sai do plano, a orientação, seja de força, campo ou velocidade, tá? Só que essa regra da mão esquerda, ela é estabelecida sempre, ok? Para cargas positivas. Então, por exemplo, nós temos aqui, né, a figura aqui no item A, nós temos a direção do campo, nós temos a direção da velocidade, o sentido também, e vejo que a força magnética dentro dessa orientação está para cima, tá? Considerando que a carga, ela é positiva. Você está vendo ali que Q é maior do que zero. Agora, se a sua carga é negativa, você vai utilizar o mesmo procedimento da mão esquerda, mas ao estabelecer a força magnética, sabendo que a referência é carga negativa, você vai inverter o sentido da força que a sua mão esquerda vai lhe proporcionar. Tudo bem? Então, se estivesse para cima, nós faríamos o movimento para baixo. Tudo bem aqui, meninas? Alguma pergunta, alguma dúvida? Ah, chegaram mais pessoas aí. Tudo bem? O que eu vou fazer com vocês é alguns exemplos de como utilizar primeiramente a regra da mão esquerda e posteriormente faremos cálculo com a expressão que nós acabamos de deduzir há pouco. Ok? Então, gostaria que vocês, né, armassem, hoje eu falo que é a pistolinha do Bolsonaro, que é esse posicionamento aqui da mão esquerda, e junto comigo, e se forem tiverem dúvidas aí, nós vamos ter que contorcer algumas vezes aí, então se preparem aí para mexer músculos que talvez vocês não conheciam e vão conhecer hoje, dói um pouco, tá? Todo ano eu faço isso e falo assim, nossa senhora, nem parece que eu já dei aula dessa parte teórica. Então, aqui nós temos 6 situações que nós temos que representar o vetor, né? Força magnética, tá? Então, represente a força magnética que age na partícula eletrizada com carga elétrica aqui nos carros. Então, vamos lá. Veja que no item A, o B, o campo está entrando. Então, o campo é esse dedo, ok? Indicador. O vetor velocidade está para a direita. Então, qual é o posicionamento do meu dedão? Vertical e para cima. Como a minha carga no item é positiva, isso quer dizer que esse sentido está correto. Então, vou desenhar o meu vetor de força magnética vertical e para cima. Tudo bem? Alguma dúvida, pergunta no item A, pessoal? Podem escrever aí se tiverem dificuldades de utilizar a regra da mão esquerda. Ninguém? Então, vamos prosseguir. No item B, veja que ali a carga é negativa. Então, a direção e sentido que nós vamos posicionar com o nosso dedão vai ter que inverter, já que é a força magnética, ok? Dessa vez agora, o campo está saindo do plano, que é o seu dedo indicador, o campo está saindo. Velocidade continua para a direita, ok? Então, qual que é o sentido da força magnética? Que é o dedão. Para baixo. Mas como a carga é negativa, você vai inverter esse sentido estabelecido. Então, o vetor seu da força magnética vai ser para cima. Tudo bem? Alguma pergunta, alguma dúvida aqui? Dificuldade no manuseio de como mexer a mão? Pode perguntar aí no chat, pessoal.
Então, vamos prosseguir. Vamos para o item C. Então, no item C, nós temos o quê? A velocidade, que é esse dedo aqui, tá? Saindo do plano. Nós temos o campo magnético agora indo para a direita. E qual é o sentido que eu tenho e a direção do meu dedão? Para cima. Então, a força magnética irá para cima. Tudo bem? Tá dando cãibra já, hein? Que o meu já está começando a repuxar tudo. Espero que vocês estejam acompanhando e fazendo a fim de que vocês possam, né, praticar essa situação que está sendo apresentada. Ok? Veja que no item D a carga é negativa. Então, a direção e o sentido que iremos adotar irão inverter. O que nós temos agora? Agora aqui o bicho pega, hein, gente? Nós temos a velocidade entrando no plano e o campo para baixo. Espera aí que agora até... velocidade entrando, campo para baixo. Então, qual que é o sentido da força magnética? Para a direita. Só que como a carga é negativa... Espera aí que agora até eu me confundi aqui. Daqui está entrando... Não, está indo para a esquerda, perdão. Está indo para a esquerda. Ó. Campo para baixo, velocidade entrando, está indo para a esquerda. Então, se a carga é negativa, ela inverte o sentido. Então, ela vai para a direita. Tá? Você tem que contorcer o seu corpo a fim de que você possa observar corretamente essa orientação. Ok? Dúvidas, dificuldades aí de posicionar essa mão? Se eu estivesse em sala de aula, estaria pegando na mão de cada um de vocês, caso vocês, né, teriam dificuldade. É uma parte dentro da física, pelo menos para mim, para dar essa aula muito engraçada, que vocês ficam lá se reclamando, se contorcendo e tudo mais. Não sei se isso está acontecendo agora com vocês aí. No item E, o que nós temos? Ó, nós temos o campo subindo, velocidade perpendicular indo para a direita e a carga é positiva. Isso quer dizer que a força magnética ao seu dedão está saindo do plano. Então, a nossa representação, campo saindo. Ok? Dúvidas, perguntas aí no item E? E para a gente finalizar, o item F, ok? A carga é negativa, então o sentido vai inverter novamente. Então, aqui nós temos o campo entrando, velocidade subindo. Então, a direção e o sentido do campo, da força magnética é para a esquerda. Mas como a carga é negativa, ele vai para a direita. Você vai ter que ficar que nem retardado fazendo isso, se caso isso for cobrar na prova de vocês. Positivo operante. Dúvidas, perguntas, dificuldades aqui, pessoal, nesse primeiro exemplo aqui de hoje? Conseguiram razoavelmente compreender como utilizar essa mão? Nós vamos voltar a utilizar isso ainda hoje novamente. Ok? Então, vamos prosseguir. Então, pegando a nossa apostila, nós temos um exercício aqui que refere-se a essa situação, tá? Lembrando a vocês que quando você tem um comportamento magnético, paralelamente você tem o comportamento elétrico, por isso nós chamamos de campo eletromagnético. Nós trabalhamos separadamente, entendemos seus fenômenos separados para depois podê-los uni-los, ok? Então não se assustem se, né, um exercício que pode ser cobrado de vocês, parte de eletrostática, tá? E de eletrodinâmica possa ser inserido dentro do contexto aqui. Então, o que diz o exercício número 4? Uma partícula localizada em um ponto P do vácuo, em uma região onde há um campo eletromagnético não uniforme, sofre a ação da força resultante, força elétrica mais força magnética, em que F é força elétrica e Fm é força magnética. Desprezando a ação gravitacional, então ele está tirando o efeito da aceleração da gravidade dentro dessa partícula, pode-se afirmar que sobre a força resultante sobre a partícula será nula se. Então, ele está falando que a soma desses dois, de força elétrica e força magnética, tem que ser nulo.
tirando o efeito da força-peso, não tem aceleração gravitacional. Então, o que nós temos aqui? Um campo elétrico não uniforme, nós temos uma carga Q num ponto P, tá? E ele está afirmando, porque ele não é uniforme? Porque as linhas não são igualmente espaçadas, tudo bem? Então, como que nós vamos dar a condição para que esse objeto tenha força resultante nula? Ok? As forças elétrica e magnéticas se zeram e ele não tem força resultante, ou seja, ou ele está em repouso, ou ele está com velocidade constante, que é movimento retilíneo uniforme, onde as duas condições são condições de inércia. Ok? Aí nós temos que recapitular como que a gente calcula a força elétrica. Tá? Então, essa é a condição da força resultante, que ele deu no exercício. Força elétrica é o módulo da carga elétrica vezes o campo elétrico. Tudo bem? Para que essa condição possa estabelecer, ou a carga elétrica é nula, não tem carga, ou eu não tenho campo elétrico. Como eu disse anteriormente a vocês, se eu tenho campo magnético, paralelamente eu tenho um campo elétrico, né? Paralelamente não, perpendicularmente tenho campo elétrico atuando junto com o campo magnético. Então, eu tenho campo elétrico. Então, isso quer dizer que a minha carga não tem valor. Se ela não tem valor, ela não consegue se interagir nem no campo magnético nem no campo elétrico. Se eu pego o valor da força, a fórmula da força magnética que acabamos de apresentar, vejo que eu tenho campo, posso ter uma velocidade, posso ter um ângulo de abertura. Mas para que essa força magnética se zera simultaneamente com a força elétrica, isso quer dizer que a carga não deve existir, ela deve ser nula. Como tudo isso, nas duas expressões, são produtos, são uma multiplicação, zero vezes qualquer outros valores, não existe. Então, a alternativa A, a carga elétrica da partícula for nula, é a única possibilidade dentro do contexto apresentado de como ser uma alternativa correta. Dúvidas, perguntas, dificuldades, pessoal, desse exercício? Isso é da apostila de vocês lá, do livrinho, onde vocês têm os exercícios de sala. Então, tomar bastante cuidado, pessoal, com os referenciais que são adotados aí a vocês. Certo? Então, vamos prosseguir. Continuando a nossa apostila, nós temos agora o exercício número 3 da apostila. Tá? Diz o seguinte. Uma partícula eletrizada positivamente de massa desprezível penetra na região do espaço onde existe um campo elétrico uniforme de intensidade 1 vezes 10 a quinta Newton por Coulomb, orientado verticalmente para baixo, conforme a figura acima. Então, o que você deve observar e lembrar, né? Aonde que está o contexto, né, do campo elétrico? A partir de uma carga que está em repouso. Aonde as linhas do campo saem das cargas positivas e chegam às cargas negativas, tá? Lembrando daquele posicionamento das linhas do campo. E a seta indicava essa orientação das linhas. Então, o final da seta é onde as linhas chegam, onde seria a nossa carga negativa. E no começo da seta, onde as linhas saem, que corresponde à carga positiva. Ok? E veja que um ângulo de 90 graus perpendicular, você tem um campo magnético, formando um ângulo de 90 graus, e esse campo magnético, segundo a figura, está entrando. Ok? A partícula descreve uma trajetória retilínea pela presença de um campo magnético uniforme B, de intensidade 4 vezes 10 ao cubo, Tesla, perpendicular ao campo elétrico, de sentido entrando no plano do papel. A intensidade da velocidade da partícula em metros por segundo é qual? Então, nós precisamos definir como essas duas forças, que é a força elétrica mediante o campo elétrico e a força magnética em relação ao campo magnético, vão se produzir. Aí eu tenho que utilizar a regra da mão esquerda, ok? Utilizando a regra da mão esquerda, o que eu vejo? Eu vejo que o campo está entrando, velocidade está para a direita e a velocidade está, a força estaria para cima, ok? Só que antes, tá? Para manter essa velocidade, perdão, no movimento reto, eu preciso ter uma outra força contrária, que é a força elétrica, ok?
Então, essa carga é positiva, como está apresentado aqui na figura, vai ser atraída pela região negativa do campo elétrico que está para baixo. E a força magnética, você vai ter um vetor para cima, para que esse objeto ele ande na horizontal sem se deslocar. Tudo bem? Então, esses seriam os artifícios, né, para que isso pudesse criar a resolução do exercício que iremos propor. Como essas duas forças estão no sentido contrário e a partícula tem que andar na horizontal, tem que se deslocar na horizontal, isso quer dizer que essas forças são idênticas. Nós vamos igualá-las para determinar a velocidade. Só que antes nós temos as informações aqui do campo magnético e do campo elétrico, e aí nós vamos igualar esses dois. Então, força magnética igual a força elétrica. Como nós já vimos as fórmulas anteriormente, né? Como a carga é positiva, não preciso do módulo. E as cargas são iguais dos dois lados. Eu corto as cargas, ok? Nós temos um ângulo de 90 graus entre a velocidade e o campo magnético, tá? Então, o campo está aqui entrando, você tem um ângulo então, de 90 graus entre os dois, ok? E aí nós vamos, sendo de 90 vale 1, que é a condição máxima da força magnética. Aí nós vamos substituir os valores e fazer o cálculo. Então, substituímos os valores, nós vamos passar o 4 vezes 10 ao cubo dividindo. E fazendo essa divisão, colocando em notação científica, e depois retirando a notação científica, né? Que é o 100 vezes 0,25, nós teremos que a velocidade que ele vai, né, adquirir ao longo desse movimento corresponderá a 25 metros por segundo. A alternativa D é a alternativa correta para essa situação. Dúvidas, perguntas, dificuldades aqui, pessoal? Posso prosseguir? Então, vamos lá. E aí nós temos particularidades, né, do efeito da força magnética. Então, eu vou passar essas particularidades de como o movimento pode acontecer da partícula. E sendo um específico, né, que a FUVEST gosta bastante, que é o terceiro que nós vamos trabalhar, ok? Ele é muito cobrado de vocês. Então, vamos lá. Então, primeira situação, se nós não temos velocidade, ou seja, a partícula é abandonada em repouso, não existe o fenômeno da força magnética. Então, para que exista força magnética, eu preciso ter velocidade, eu preciso lançar essa carga elétrica com uma certa velocidade. Segunda situação, se a partícula é lançada paralelamente às linhas do campo, como nós dissemos anteriormente, né? Ou seja, um ângulo de 0 a 180 graus, seno de 0 e seno de 180 vale 0, também nós não temos a força magnética, ok? Mas o objeto, segundo a figura que está apresentada aqui a vocês, ele se desloca, né, entre o ímã que está produzindo o campo magnético no movimento retilíneo uniforme, ou seja, ele se encontra em inércia. Assim como na primeira situação também. Duas situações onde a carga elétrica está em inércia. Aqui é a situação mais importante, né? Se a partícula é lançada com um ângulo de 90 graus em relação ao campo magnético, o que se observa é que essa carga elétrica ela faz um movimento circular, como está representado aqui a figura à esquerda. Ok? Ela forma uma circunferência quando é lançada a 90 graus. Tá? E ela realiza, então, um movimento circular uniforme, aonde a força magnética vai corresponder à força centrípeta. E aí nós vamos estabelecer uma relação aqui de como calcular o raio que essa carga elétrica, né, vai produzir nessa trajetória da circunferência. Então, força magnética igual a força centrípeta. Aí nós vamos igualar as duas formas, lembrando que força centrípeta é massa vezes velocidade ao quadrado dividido pelo raio da circunferência. Fazendo uma readequação dessa igualdade aí, nós vamos ter a seguinte expressão, que o raio produzido pelo movimento circular dessa carga elétrica vai ser a massa do objeto em quilogramas, vezes a velocidade em metros por segundo, dividido pelo módulo da carga elétrica,
vezes o valor do campo magnético produzido, tá? E existe uma expressão, né, bem antiga, para vocês memorizarem essa fórmula, que é Rashid mv 1 kb, ok? Massa vezes velocidade mv, kb seria a parte do denominador de baixo. E lembre-se que sempre a carga em módulo, se a sua carga for negativa, ela tem que ser expressada como valor positivo, que não existe raio negativo. Essa é uma situação bem peculiar, bem cobrada de vocês, principalmente na FUVEST, que gostaria que vocês tivessem bastante atenção. E a partir dessa descrição, né, do raio, do cálculo do raio da circunferência produzido nessa condição, ela tem o que nós chamamos de período, tá? Então, eu vou mostrar para vocês rapidamente uma definição, como se chega, para que a gente possa observar, né, a fórmula, ok? Então, eu gostaria que vocês prestassem atenção, tá? O período, o tempo de dar uma volta completa é muito menos cobrado do que o raio, mas nunca se sabe. Então, o que nós temos de conhecimento? Que velocidade é deslocamento escalar, ΔE sobre ΔT. Mas como nós estamos numa circunferência, ok? Nós vamos calcular o tempo para a carga dar uma volta completa, nós vamos modificar. O comprimento de uma circunferência vale 2πr. E o tempo para dar uma volta completa, nós vamos chamar de período, que é o tesão. Ok? Aí nós vamos trocar de posição a velocidade com o t. Nós vamos fazer o t sobe, a velocidade desce para ter essa expressão. Certo? Aí nós vamos colocar aqui que o raio dessa circunferência é a expressão que acabamos de definir, que é o Rashid mv 1 kb. Aí eu vou substituir essa expressão ali no raio. E aí nós teremos que o período vai valer 2π, perdão, dividido por v, vezes mv 1 kb. Aí eu vou cancelar a velocidade, né? Vou tirar isso daqui para não atrapalhar mais. Vou cancelar essa velocidade com essa, tudo bem? E aí nós vamos ter a nossa expressão para calcular o período, ou seja, com o tempo que demora para dar uma volta a partir do raio produzido. Então, retirando essa informação, nós teremos que a fórmula do período vale 2π vezes a massa em quilogramas, dividido pela quantidade de carga, vezes o valor do campo magnético. Se você não lembrar dessa relação, que é bem complicado realmente de lembrar, mas lembrar que é uma circunferência, a situação, 2πr, lembrar o Rashid, você consegue chegar a essa determinação da fórmula. Tudo bem? Então, nós vamos fazer mais alguns exemplos, exercícios aqui, a fim de que possamos sedimentar essa parte teórica com mais precisão. Só que antes, perdão, a última possibilidade, né, quando a partícula ela é lançada obliquamente, que é essa figura aqui à direita, né, com certo ângulo em relação ao campo magnético. Então, você tem duas componentes, né? O V1, que é perpendicular a B, que vai fazer um movimento retilíneo uniforme, e você tem a perpendicular na vertical, que seria para fazer um movimento circular. Então, você tem os dois movimentos acontecendo ao mesmo tempo, o movimento horizontal e o movimento circular. Então, nós observamos a partícula nessa situação como uma trajetória helicoidal, como se fosse um espiral. Tudo bem? Dentro dessa situação, geralmente não se cobra cálculos para vocês, tá? Mas a partir do ângulo da inclinação, você utilizaria, né? Calcularia, pegaria o seno do ângulo aqui em questão e calcularia a força magnética, como nós definimos anteriormente. Mas nós temos essa trajetória que pode ser feita, que é a trajetória quando eu tenho um ângulo diferente de 90 graus. Ok? Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer coisa, o chat está aberto aí, pessoal. Podem perguntar, podem interromper quando vocês quiserem. Tá? Então, nós vamos pegar na nossa apostila, exercício número 1, né? E vamos resolver a situação mediante aquelas 4 partes que nós trabalhamos. Então, diz o seguinte. Uma carga elétrica pontiforme. O que é pontiforme? Vamos recordar o que é pontiforme. Então, imagine que eu tenho uma carga elétrica em toda a sua dimensão, tá? Quando eu considero toda a sua dimensão, nós consideramos um corpo extenso.
Agora, quando eu desprezo o seu tamanho e coloco ele como único ponto para observar o que vai acontecer com ele, nós chamamos isso de corpo pontiforme. Então, dentro dessa situação, nós estamos desprezando o tamanho, né, do corpo e considerando ele um único ponto. Então, vamos voltar lá. Uma carga elétrica pontiforme no interior de um campo magnético uniforme constante, dependendo de suas condições cinemáticas, pode ficar sujeita à ação de uma força magnética, ou seja, ele vai trabalhar aquelas 4 situações que nós vimos anteriormente. Sobre essa força, pode-se afirmar que, item A, tem a mesma direção do campo magnético, a força magnética, se a carga elétrica tiver velocidade perpendicular a ele. Não, não tem a mesma direção. Se estão perpendiculares entre si, os sentidos são diferentes. Então, a afirmação A está falsa. Item B. É nula se a carga elétrica estiver em repouso. Então, como nós vimos no primeiro pressuposto lá, se eu está em repouso, ou seja, não tem velocidade, não tem força magnética. Então, a nossa alternativa B já é a nossa correspondente para a situação. Tudo bem? Perguntas, dúvidas, dificuldades aqui, pessoal, nesse exercício. Os outros vão se anulando por situações onde você tem que ter a regra da mão esquerda para perceber os ângulos em questão. Ok? Então, vamos prosseguir com um exemplo aqui de como utilizar a fórmula, né, que é muito mais cobrado de vocês, do Rashid. Então, esse exercício diz o seguinte: duas partículas eletrizadas de carga Q1, que vale mais E, e Q2, que vale mais 2E, com a mesma energia cinética, isso é importante, então está utilizando o recurso lá da dinâmica, energia cinética, entram numa região onde existe um campo de indução magnética uniforme. Suas massas são, respectivamente, m1 igual a m e m2 igual a 4m. E suas velocidades perpendiculares às linhas de indução. Essas partículas vão descrever nessa região trajetórias circunferências de raios R1 e R2. Então, ele está te dando condição para que você utilize o Rashid. Desprezando os efeitos relativísticos e os gravitacionais, a relação entre R1 e R2 é qual? Aí nós temos que achar quanto que vale o R1, quanto que vale o R2. Então, lembrando da fórmula, eu tenho massa vezes velocidade dividido pela carga vezes o campo, ok? O campo é idêntico para ambos, que o campo é uniforme, nós vamos chamar ele de B. A carga foi dada como mais E e mais 2E. As massas, M e 4M, mas nós não temos o valor da velocidade. Mas como ele me garantiu que a energia cinética é a mesma, nós vamos igualar a energia cinética de 1 e 2, ok? E estabelecer uma relação de velocidade entre eles que vamos utilizar na expressão do Rashid. Então, as partículas possuem, então, EC1 igual a EC2. Lembrando que a energia cinética é massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2. Aí nós substituímos as massas respectivas, sendo que o M2 vale 4M. Aí nós cancelamos o MM, okay? Porque ele é muito gostoso. E vamos cancelar os dois aqui de baixo também. Aí nós vamos passar uma raiz quadrada no que sobrou aí, na igualdade. E fazendo isso, nós teremos que V1 vai ser igual a 2V2. Essa é a nossa relação de velocidade. Tendo essa informação agora pela igualdade da energia cinética, lembrando que nós vamos utilizar essa expressão para calcular o raio, vamos calcular cada um dos raios e vamos ter a razão, ou seja, dividir um pelo outro, né, para saber que relação nós teremos. Então, fazendo um R1, nós temos massa vezes V1, vezes E, que é o valor da carga 1, vezes o campo que é B. Mas nós sabemos que V1 é 2V2 na relação anterior. Então, eu vou substituir aqui. Tendo isso, né, substituir por 2, o 2 andou para frente, já que é uma multiplicação, nós teremos 2mv2 dividido por EB, é o valor do nosso R1. Ok? Aí nós vamos fazer o mesmo princípio para o R2. Não é Star Wars, mas vamos lá. Então, a nossa massa vale 4m e a nossa carga vale 2e. Aí nós vamos dividir o 4 pelo 2 e dividindo o nosso R2 vai valer 2m vezes V2 dividido por EB. E observem que se eu dividir um pelo outro, eles são idênticos.
que seria a relação que deveríamos estabelecer. Então, com isso, nós garantimos, a partir, né, dessas relações, que R1 é igual a R2. A alternativa C é a alternativa correta para essa situação. Dúvidas, perguntas, dificuldades aqui, pessoal, com relação a esse exemplo? É isso que razoavelmente é cobrado de vocês dentro dessa relação estabelecida. Vocês estão conseguindo acompanhar? Tá tudo bem? Precisaria só de um feedback aí de vocês para saber como vocês estão aí. Marina disse que está tudo bem. Tem alguém que não está bem em relação ao que está sendo explicado? Thalita disse também. Então, vamos dar prosseguimento. Tá? Isso aqui é uma questão teórica que geralmente é cobrada de vocês também. Então, vamos lá. Um feixe de partícula constituído de elétrons, nêutrons e pósitrons, elétrons positivos, é lançado num campo magnético uniforme. As partículas descrevem as trajetórias 1, 2 e 3 indicadas na figura. Indica a trajetória dos elétrons e dos pósitrons, dos nêutrons e dos prótons. Então, a mais fácil é do nêutron, né? Nêutron não tem carga. Se ele não tem carga, não tem força magnética atuando nele. Então, o raio 2 é aquele que não sofre influência do campo. Tudo bem? Nós vamos utilizar a regra da mão esquerda. Lembrando que a regra da mão esquerda refere-se sempre à carga positiva, no caso do pósitron. Então, você tem o objeto indo para cá com a velocidade, o campo está saindo, isso quer dizer que a força magnética está para baixo. Então, o meu pósitron está descendo, já que o elétron tem a carga negativa, vai saindo no sentido contrário, tá? Então, o que eu vou estabelecer aqui para vocês, né? Campo saindo, cargas positivas, né, descem e as cargas negativas sobem. Se fosse o campo contrário, né, seria o contrário, ok? Então, a nossa resposta seria 1 elétrons, 2 nêutrons, 3 pósitrons, utilizando a regra da mão esquerda. Alright? E aí, nós vamos, né, trabalhar um outro princípio, né, de força magnética, que para nós é de maior importância, como é estabelecer força magnética com corrente elétrica, já que a força magnética, associada ao efeito do campo, né, magnético, vai produzir esse fenômeno da corrente elétrica, que nós veremos nas próximas aulas. Então, né, você tem aí o campo magnético, né, uniforme, com as linhas paralelas, tá? E nós vamos também utilizar a regra da mão esquerda. Só que aqui nós vamos utilizar agora, aonde é a velocidade, a corrente elétrica, que nós vamos chamar de FBI. Força magnética, campo magnético e corrente elétrica. Ok? E para a gente calcular essa força magnética, é bem parecido com a expressão anterior. Então, nós precisamos do campo magnético, vezes o valor da corrente elétrica que está passando por esse fio condutor, vezes o comprimento do fio em questão, vezes o seno do ângulo associado. E veja que o ângulo é em relação ao fio, na figura, em relação ao campo magnético, onde a corrente elétrica está passando. Então, olha que interessante. Nós vimos na semana passada que toda vez que nós temos corrente elétrica entre o fio condutor, nós temos o campo magnético produzido ao redor dele. Só que agora nós vamos tirar esse campo produzido pela corrente, vamos passar um campo magnético externo a esse fio. Então, nós vamos desprezar, né, dentro de uma condição ideal, o campo magnético terrestre e o campo magnético produzido por essa corrente elétrica ao redor do fio. E nós vamos perceber a força magnética produzindo dentro dessa condição. Tá? Então, são condições bem ideais para que a gente possa observar esse fenômeno acontecendo. Tá? E aí, novamente, né, nós temos aí situações para a gente trabalhar novamente a regra da mão esquerda. Lembrando que aqui, como não tem carga negativa positiva, o sentido que o dedão posicionar, a direção que ele posicionar, é o sentido da força magnética. Então, o que nós temos no item A? Nós temos, né, o campo entrando, a corrente indo para a direita, a força magnética vai para cima. Já no item B, nós temos o campo saindo,
A corrente continua indo para a direita, só que a força magnética vence. Veja que no item C e no item D, a corrente e o campo magnético são paralelos, não tem ângulo. Então, seno de zero é zero. Então, nas duas situações, não existe força magnética. É uma força nula. Ok? No item E, você tem a corrente saindo e o campo para cima. Ok? Nessa situação, você tem a força magnética na direção horizontal indo para a esquerda. Aí, no sentido contrário, né? Agora você tem a corrente entrando, né? Você tem a corrente entrando, perdão, a corrente está entrando, o campo está saindo, então a força magnética vai para a direita. E por fim, você tem a corrente aqui na diagonal, que está entrando, né? O campo está entrando, a corrente está aqui na diagonal. Então, seu dedão está na diagonal, subindo, né? Em noroeste. Então, o item G corresponde a essa situação. Bem mais simples do que da situação anterior, onde eu tinha que observar se a carga era positiva ou negativa. Tudo bem? Então, vamos prosseguir. Aí, vamos fazer um exemplo. Diz o seguinte. Um fio condutor de comprimento L percorrido por uma corrente elétrica de intensidade I está num campo magnético uniforme P. A figura mostra três posições diferentes do fio A, B e C em relação à direção do campo magnético. Sendo FA, FB e FC as intensidades das forças magnéticas produzidas no fio, nas respectivas posições, é correto afirmar o quê? Então, qual força são iguais ou maior que um em relação ao outro? Então, o que nós vamos posicionar? O ângulo de cada um deles, dentro da expressão que acabamos de definir. Então, no FA, nós temos o campo vezes a corrente, vezes o comprimento, que é parecendo um I maiúsculo, mas é um L, tá? Vezes seno de 45 graus. Seno de 45 é a raiz quadrada de 2 sobre 2. Se você se recordar, a raiz quadrada de 2 é aproximadamente 0,7, né? Então, 0,7 dividido por 2, você vai ter 0,35 do valor desse produto. Se eu pego o item B, veja que a corrente está perpendicular ao campo, ou seja, um ângulo de 90 graus. Então, nessa situação, nós temos a força magnética máxima produzida por essa corrente elétrica. E se nós deixarmos a corrente, né, paralela ao campo, não temos um ângulo, é zero, seno de zero é zero, então não existe força magnética dentro da situação do item C. E aí, fazendo a relação, nós vamos chegar que a força B, que é a total que podemos ter dentro da situação, é maior que FA, que é 0,35 dessa força total, ou seja, 35%, que é maior que FC, que não tem força alguma. Aí a alternativa B é a alternativa correta para a situação. Dúvidas, perguntas, dificuldades aí, pessoal, com relação a essas relações estabelecidas? Então, vamos dar prosseguimento. Aqui um exercício da Unesp. Então, uma realidade que vocês futuramente, se Deus quiser, irão enfrentar. Um dos lados de uma esfera retangular rígida com massa 8 gramas, na qual circula uma corrente I, é atado ao teto por dois fios não condutores de comprimentos iguais. Sobre esse lado da espira, medindo 20 centímetros, atua um campo magnético uniforme de 0,05 Tesla, perpendicular ao plano da espira. O sentido do campo magnético é representado por uma seta vista por trás, penetrando o papel conforme é ilustrado na figura. Então, o que você tem aí? A corrente subindo, tá? A corrente está subindo e o campo magnético está entrando. Então, onde está a minha força magnética? Para a direita desse lado. E se eu inverter, já que a corrente vai ter que descer do outro lado do quadriculado, ela vai estar para a esquerda. Ok?
Considerando g igual a 10 metros por segundo ao quadrado, o menor valor da corrente que anula as trações nos fios. Então, os fios vão deixar de ter atração. É quanto? Lido o exercício, visto as suas informações, a pergunta é, ok? Quais são as forças que atuam nesse sistema? Então, aqui nós temos o peso do objeto vertical e para baixo. Nós temos as duas trações idênticas, vertical e para cima, que estariam, né, sustentando esse objeto, mas o exercício tirou essa referência, porque a corrente elétrica que passar por essa espira retangular, né, vai tirar essa tensão das cordas, e para que isso fique em equilíbrio nessa posição, a força magnética vai ter que se igualar ao peso. A força magnética produzida por essa corrente se iguala ao peso. Então, eu teria que ter essa leitura do exercício primeiro para resolvê-lo, a fim de que pudesse resolvê-lo. Então, tomar cuidado com as informações, as referências estabelecidas. Se você não prestasse atenção no finalzinho, que as trações são anuladas, você talvez colocaria aqui 2t igual a p e resolveria o exercício. Então, tome bastante cuidado na leitura e na referência estabelecida, ok? Temos problemas. A massa está em grama, precisamos transformar em quilogramas, então você divide por 1000. O comprimento tem que estar em metros e está em centímetros, então tem que transformar para metro. Então, eu tenho que ver as unidades corretas do sistema internacional, a fim de que eu possa, né, resolver o exercício. Então, nós abrimos as duas expressões, e ele afirmou que o campo magnético está perpendicular em relação, né? Se você vê pela relação da sua mão, você tem um ângulo de 90 graus. Aí nós já substituímos e colocamos tudo em notação científica a fim de auxiliar o nosso cálculo. Então, 0,05 ficou 5 vezes 10 a menos 2. O comprimento dividindo por 100 ficou 0,2, que eu coloquei como 2 vezes 10 a menos 1. E a massa, que era de 8 gramas, dividindo por 1000, que vai dar 0,008, colocando em notação 8 vezes 10 a menos 3. Eu não coloquei aqui, pessoal, os dados, eu gostaria que vocês me perdoassem, porque não tinha espaço suficiente, né, dentro de uma lógica de como resolver o exercício, tá? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos multiplicar o 5 vezes 10 a menos 2, com 2 vezes 10 a menos 1, nós vamos ter um valor que estará multiplicado ao i, e nós vamos multiplicar o 8 vezes 10 a menos 3 com 10. Fazendo isso, nós temos 1 vezes 10 a menos 2 vezes i, igual a 8 vezes 10 a menos 2. Aí eu passo dividindo 1 vezes 10 a menos 2. Aí nós vamos dividir esses dois valores. 8 dividido por 1 é 8. 10 a menos 2 dividido por 10 a menos 2, você conserva a base 10 e subtrai os expoentes. Então, vai ficar menos 2 menos menos 2. Então, menos com menos mais, ok? Então, menos 2 com mais 2, 0. 10 elevado a 0, qualquer expoente valor elevado a 0 é 1. Então, com isso, a nossa resposta final será de 8 amperes. A alternativa A é a alternativa correta. Thalita, desculpa que eu estava fazendo resolução. Você não entendeu por que anula a atração? Porque o exercício deu essa referência. A corrente elétrica passando vai produzir uma força que vai fazer com que esses dois fios não sofram tensão. Então, é a força magnética pela corrente que passa pela espira que vai se contrapor à força-peso. Tá? Ele está me garantindo essa situação. Desculpa por não ter visto antes, Thalita, que eu estava resolvendo o exercício e não prestei atenção no chat. Espero que eu tenha conseguido responder a você. Mas é a referência, né, que o exercício nos deu. Tudo bem, Thalita? Então tem que tomar bastante cuidado. Unesp, Unicamp, FUVEST, exercícios cheios de referências, cheios. Então tem que ficar atento, senão escorrega na casca de banana. Mais alguém, pessoal, desse exercício da Unesp? Então vamos prosseguir.
computador permitindo. Aí. Uma espira retangular é colocada perpendicularmente às faces norte e sul, entre as quais existe um campo magnético uniforme. Então, eu estou passando aqui para vocês uma situação que nós vamos trabalhar mais à frente, que como nós vamos produzir corrente elétrica a partir de um ímã, ok? As linhas de indução do campo parte da face norte e chegam à face sul, tá? Então, ele está falando que as linhas do campo saem do norte e vão para o sul, como nós definimos na aula passada. Considere o sentido da corrente indicado na figura. Veja que a corrente está no sentido anti-horário. Represente as forças magnéticas que agem dos lados AB e CD da espira. Em relação ao observador O, qual é o sentido do giro da espira? Horário ou anti-horário? Então, essa espira vai girar assim ou ela vai girar assim? A partir da força magnética que vai ser produzida. Aí você tem que utilizar a regra da mão esquerda, ok? Então, a corrente está subindo, tá? Eu estou aqui pegando a corrente do lado sul, ok? Então, a corrente está subindo, o campo magnético está descendo para as linhas, e aonde que está a força magnética? Para baixo, como está representado aqui na figura, que é o lado CD. Se eu fizer o contrário, tá? Eu vou ter a força magnética subindo, tá? Então, você tem aqui a linha para cá, a corrente para cá, perdão. Deixa eu fazer aqui, ó. A corrente está para cá, a linha está descendo, você tem a força magnética para cima. Então, essa espira vai começar a girar no sentido horário, tá? O que nós vamos perceber, né, dentro da produção de energia elétrica, por exemplo, de uma hidrelétrica, que você vai ter várias espiras aqui associadas, não é só uma, várias. Essas espiras vão se movimentar por uma força mecânica, que é a queda da água. Nós vamos trabalhar isso mais à frente. E essa espira vai girando. E como ela vai mudando a sua posição, a sua área em relação ao ímã, vai produzindo, e lembrando que isso é um fio, né? Essa espira é um fio, tá? Ela vai produzindo corrente elétrica, que nós chamamos de corrente elétrica alternada, tá? Que é o que é produzido dentro de uma hidrelétrica. Só que nós vamos trabalhar isso num momento mais específico, mas já estou adiantando para vocês que a nossa produção de energia, na maior quantidade que nós temos, que é de hidrelétricas, funciona a partir de ímãs e de vários solenoides, tá? Várias espiras girando nesse campo magnético produzido pelos ímãs. Ok? Mas isso nós vamos deixar mais para frente, nós vamos especificar. E para a gente encerrar a aula com a última parte, né, de força magnética, quando nós temos dois fios condutores. Tudo bem? O que eu gostaria que vocês prestassem atenção? Você tem nos dois fios a corrente subindo, I1 e I2, na figura à esquerda, tá? Então, quando você tem a mesma direção e o mesmo sentido da corrente, as forças magnéticas ocorrem de atração. Ou, se a referência for um campo magnético sai, que é o B2, ou um campo magnético entra, que é o B1, você tem campos em sentidos inversos, também uma força magnética de atração, certo? Para você não ficar utilizando a regra da mão esquerda nessa situação, para você economizar um pouco, já está até dando cãibra aqui. E na situação direita, nós temos as correntes de sentido inverso, ou o mesmo sentido para os campos, o B1 e B2. Quando eu tenho essa situação, nós temos uma força magnética de repulsão entre eles, tá? Dentro dessa parte aqui, a parte teórica não é muito cobrada de vocês. Okay? O que é mais cobrado, quando é cobrado, é a parte de cálculo, tá? Então, aí nós temos dois fios, né, retilíneos, lembrando que tem campo magnético ao redor deles agora produzidos, para sentir essa força de atração e repulsão magnética. Tá? Então, nós vamos utilizar o BIL para as duas expressões, para os dois fios. Lembrando que o campo magnético num fio condutor, né, é o Ni0 vezes I1 dividido por 2π vezes a distância que se encontra os dois fios para ambas situações. E aí, unindo as situações, nós vamos ter que a força magnética nessa situação será dada pela permeabilidade magnética, que é o Ni0, vezes o produto das correntes. Então, quanto maior a corrente elétrica, maior a força magnética produzida, vezes o comprimento do fio, dividido por 2π vezes a distância que os fios se encontram. Ok? Essa expressão é muito pouco cobrada de vocês, mas quando é cobrado também quebra a perna de todo mundo. Ninguém lembra dessa expressão. Então é melhor ficar atento a ela. Pode separar você
pode colocar você como trigo ao invés de joio dentro da situação da prova, tá? Então, primeiro, uma situação teórica, né? Analise cada caso abaixo, verifique se a atração e repulsão entre os condutores percorridos, né, por corrente elétrica. Então, como acabamos de dizer anteriormente, se as correntes têm o mesmo sentido, atração. Se tem sentidos opostos, repulsão. Agora, em relação se os dois estão entrando aí, né? Se os dois estão entrando, nós temos a repulsão e nós temos a atração no outro. Ok? E para a gente encerrar a aula de hoje, tá? O último exercício da nossa apostila que vem coincidir com a força magnética entre dois fios, tá? Então vamos lá para a gente, se ninguém tiver dúvidas, dificuldades aí apresentadas, a nossa aula de hoje. Então diz o seguinte: dois condutores paralelos extensos são percorridos por correntes de intensidades, I1 de 3 A e 2 de 7 A. Sabendo que a distância entre o centro dos dois condutores é de 15 centímetros, então ele me deu o valor do R, a distância entre os dois, e aí eu tenho que passar para a metro, que é o sistema internacional. Qual a intensidade da força magnética por unidade de comprimento entre eles, em micronewtons por metro? Então ele complicou, né? Ele modificou a resposta que você tem que dar a fim de dificultar o exercício a você. Então, o que nós temos aqui de informações? Nós temos as correntes, o raio que está aí apresentado em centímetros, tem que transformar em metros, então você divide por 100, ok? E coloque em notação científica, já que os valores que nós temos ali do coeficiente de permeabilidade também está em notação científica para nos auxiliar. Aí nós vamos utilizar a nossa expressão, que é essa daqui. Só que ele quer força magnética por unidade de comprimento. Então, aí nós temos que readequar a nossa situação. Então, onde que está o comprimento do fio? Está no L. Então, nós vamos pegar esse L que está multiplicando todos esses fatores aí no numerador e vamos passar ele dividindo do outro lado, para ter a relação que o exercício estabeleceu, que é força magnética por unidade de comprimento. Então, essa era uma da parte difícil do exercício, entender, manipular a expressão, a fim de que eu possa ter a condição que o exercício está me solicitando. Aí nós vamos substituir os valores, né? E nós vamos fazer o cálculo. Substituímos. Nós vamos cortar o pipi, que não serve para nada, né? Cortar o pipi, esse pipi também, essa seta também para cá, tem que se colocar para lá. E aí nós vamos multiplicar tudo em cima e vamos multiplicar tudo embaixo, mantendo a notação científica. Eu já fiz, né? Já fiz direto o cálculo aqui. Então, fazendo a multiplicação e o valor da notação científica já corretamente, isso vai dar 28 vezes 10 a menos 6 Newton por metro. Só que ele não quer a resposta em Newton por metro, ele quer em micronewton por metro. Então, vocês teriam que lembrar que 10 a menos 6 equivale a micro. Então, por isso a importância de deixar em notação científica. Então, a nossa resposta seria 28 micronewtons por metro, correspondendo à alternativa C como alternativa correta. Dúvidas, perguntas, pessoal, dificuldades nesse exercício de número 2 da nossa apostila? Alguma coisa que vocês gostariam de recapitular dos slides anteriores? Porque o que eu tinha que apresentar para vocês hoje, trabalhar com vocês, está aí. Ninguém tem pergunta? Ninguém tem dúvidas? Então, acho que já foi passado para vocês. Só vou reafirmar aqui. Espero que não esteja dizendo nenhuma bobagem, se não houve nenhuma mudança. Vocês ficaram, assim, 3 semanas, né? De recesso. Só que nós vamos produzir as aulas para vocês. Espero que vocês acompanhem as aulas que serão gravadas aí. E qualquer situação, vocês, na hora que nós, né, voltarmos a interagirmos, possam tirar as dúvidas que possam ter surgido aí. Se ninguém tem dúvidas, ninguém tem perguntas, termino a minha apresentação aqui com vocês hoje. Desejando vocês uma boa semana, essa semana, bom descanso, se vocês conseguirem nesses dias de recesso, tá? Cuidem daqueles que são caros para vocês e de vocês também.
tendo a esperança que em breve podemos, né, interagirmos dentro de uma sala de aula. Tudo bem? Então, pessoal, é isso que eu tinha que falar com vocês hoje. Eu que agradeço, João, a paciência e a misericórdia de vocês estarem me escutando dentro dessa condição. Então, é isso, pessoal. Até daqui 3 semanas, então.